Olá pessoal, o governo definiu o modelo da privatização dos Correios. Pretende vender 100% da empresa em um leilão previsto para março de 2022. Afinal de contas, devemos ser a favor ou contra a privatização dos Correios? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem pessoal, antes de entrarmos nesse assunto polêmico, caso você goste de análises com mais fundamentos e menos paixão, de conteúdos sobre economia, finanças e investimentos, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Também dê a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Mas afinal, privatizar os Correios será bom ou ruim para o país e para a maioria da nossa população? Existem muitos argumentos favoráveis e também contrários a essa privatização. O meu objetivo neste vídeo é apresentar de forma racional uma análise sobre esse tema, que chega na fase final e está sendo conduzido a toque de caixa na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira, 6 de julho, que deve colocar o projeto que autoriza a privatização dos Correios em discussão no plenário da Casa ainda entre julho e agosto. Seria essa pressa motivada pelos mais nobres interesses republicanos e visando o bem de toda a população? Como essa é uma análise relativa, deixo para cada um de vocês formar sua própria opinião. O meu foco, como disse, é fazer uma análise racional e sem paixão. Fui, na maior parte da minha vida produtiva, radicalmente a favor da privatização dos Correios. Por ter sido durante muito tempo executivo de uma multinacional americana e empresário do mercado financeiro e de capitais, sempre vi e analisei o assunto das privatizações sob a ótica liberal, e assim o meu foco sempre foi nos benefícios para o mercado. Como estou há um tempo numa fase mais reflexiva e intelectualmente mais inclusiva, analiso tudo de uma forma mais ampla, ou seja, quais serão os benefícios para o conjunto da sociedade e não só para o mercado. Também tive experiências com os Correios e os seus funcionários. Tempos atrás, após os problemas conhecidos no fundo de pensão dos funcionários da empresa, fui contratado para dar treinamento sobre mercado financeiro e de capitais para os executivos do fundo, indicação de um analista de investimentos do Postales e meu ex-aluno no MBA de Finanças do IBMEC. Num passado recente, também dei um treinamento de fusões e aquisições para os executivos da empresa na Universidade dos Correios. Sim, à época a empresa planejava crescer via aquisições como estratégia de minimizar e evitar os reflexos negativos do crescimento da concorrência. Essas experiências me ajudaram a quebrar um preconceito enraizado em mim por mais de 30 anos como empresário, executivo e profissional da iniciativa privada. No serviço público, existem profissionais extremamente qualificados para desempenhar um excelente papel. Agora, analisando o assunto da privatização dos Correios, tenho o meu lado teórico e intelectual mais arejado e os meus preconceitos dissipados. Com isso, consigo analisar fatos e números sem qualquer influência da moda dos grupos de mensagens e das redes sociais, que têm emburrecido e radicalizado grande parte das opiniões. Em um podcast recente, me lembro de tecer alguns comentários sobre o ciclo do pensamento econômico, e na ocasião avaliei que o Brasil está um pouco atrasado no assunto das privatizações, que teve o seu auge entre 1980 e 1990. Não coincidência, durante os mandatos de Ronald Reagan nos Estados Unidos, de 1981 a 1989, e de Margaret Thatcher no Reino Unido, de 1979 a 1990, período que o liberalismo teve sua maior influência pelo mundo. Hoje, o mundo faz um movimento reverso, ou seja, estão reestatizando empresas privatizadas no passado. E esse movimento está acontecendo com destaque em países centrais do capitalismo, como os Estados Unidos e a Alemanha. Esses dados e fatos, por si só, jogam por terra o discurso que rotula como comunista ou socialista qualquer um que seja contra as privatizações. O Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade, sediado na Holanda, o TNI, Transnational Institute, levantou que entre 2000 e 2017, ao menos 884 serviços foram reestatizados no mundo todo. Hoje, esse número seguramente está próximo de 1000. Os 5 países que lideram essa lista são na ordem: Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Segundo o Instituto, isso ocorreu porque as empresas privadas priorizavam o lucro e os serviços estavam caros e ruins. Lavínia Stanford, geógrafa coordenadora de projetos do TNI, afirma que as reestatizações são uma tendência e estão crescendo. De acordo com ela, 83% dos casos mapeados aconteceram de 2009 em diante. Estudos feitos em 2019 pelo economista Saul Estrin, pesquisador e professor da Universidade Britânica,
A famosa LSE, The London School of Economics and Political Science, uma das principais escolas de economia do mundo, mostra que uma empresa privatizada pode ser tão ruim quanto uma empresa estatal. O estudo concluiu que, na média, nos países em desenvolvimento, caso do Brasil, a privatização não melhora a performance, ou seja, a gestão privada é muitas vezes tão ruim quanto a pública, em alguns casos muito pior. Mas por que então as privatizações tendem a ser a bola da vez no Brasil? Eu diria que a onda do liberalismo chegou atrasada em nosso país. Como disse anteriormente, e essa é uma opinião pessoal minha, a história do pensamento econômico está neste momento assumindo um novo paradigma, talvez o mesmo que antecedeu o liberalismo. Mas especificamente como são os serviços de correio pelo mundo? Contrariando novamente os defensores das privatizações que idolatram os Estados Unidos como modelo de capitalismo, lá a empresa postal é estatal. A USPS, United States Postal Service, fundada em 1775, possui cerca de 630 mil funcionários e teve uma receita de cerca de 71 bilhões de dólares em 2019. É a única companhia de entregas a oferecer os serviços em todos os pontos do país, exatamente como a IBCT, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, mais conhecida por nós como Correios. Nos Estados Unidos, um país à primeira vista sem muito apego a empresas estatais, a USPS segue sendo um serviço público, não exatamente uma estatal, mas uma agência federal ligada ao executivo americano. A última vez que a USPS gerou lucro foi em 2006. Desde então, os prejuízos acumulados chegaram a quase 90 bilhões de dólares em 2020. Apesar disso, os americanos querem que ele continue sendo um serviço público. Milhares de pequenos negócios no interior do país contam com a infraestrutura da agência para distribuir os seus produtos. Os americanos acreditam que a USPS é importante para os idosos e para os mais pobres. Outro país continental, o Canadá, também mantém a sua empresa do setor sob comando estatal. Países continentais são muito grandes e com áreas de difícil acesso, difícil de fazer entrega nessas regiões. As semelhanças com o Brasil não são mera coincidência. Por isso, esses países mantêm o controle estatal, pois o setor privado não consegue fazer a alocação de recursos e dar lucro. Caso o Brasil privatize seus serviços postais, é mais certo que acontecerá o mesmo que aconteceu em outras áreas em vários países capitalistas, como disse há pouco. Os serviços se tornarão mais caros e de pior qualidade. No final desta terça-feira, 6 de julho, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a privatização de serviços dos Correios, por ser inconstitucional, já que o inciso 10 do artigo 21 da Constituição Federal obriga a União a manter o serviço postal sob controle do Estado. Aliado a isso, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos vem apresentando lucros nos últimos anos, como evidencia o gráfico. Eu poderia listar aqui muitos outros argumentos, como sempre técnicos e fundamentados, mas fiquemos apenas nestes por enquanto. Enfim, se os Estados Unidos, país capitalista, exemplo dos defensores das privatizações, mantém a sua empresa postal sob o controle do Estado, mesmo com prejuízos bilionários, por que o Brasil entregaria para iniciativa privada uma empresa lucrativa que atende a população mais carente do Oiapoque ao Chuí? Qual a sua opinião sobre o assunto? Escreva aqui nos comentários para um debate técnico e civilizado. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a ser um cidadão melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.